Vamos ver aqui então o tutorial para mexer na planilha da calculadora financeira atualizada aqui, para fazer também, além do cálculo do preço dos procedimentos, a sua tabela de preços e a projeção de fluxo de caixa, lucratividade e payback. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui várias abas, tá? E a primeira que a gente vai mexer é na aba de custos fixos. Então, aqui nessa aba, podem acompanhar aqui na tela, por isso que está se mexendo aqui, né, em cada célula. Vamos colocar os custos fixos do seu projeto ou da sua clínica ou consultório. Então, aqui vão preencher aluguel, luz, água, pacote de internet, condomínio. Sempre aqui só nas células que estão em vermelho. Tá? Então, o que não está em vermelho está com fórmula. Para você saber se tem fórmula ou não, toda vez que você colocar, marcar a célula aqui, ó, em cima dela, e você observar aqui, se tiver um número, essa não tem fórmula, pode mexer. Já essa que está em branco, por exemplo, tem uma fórmula aqui e essa não pode mexer, senão bagunça toda a planilha. Tá? Então vamos colocando aqui. Aqui na parte de despesas com o pessoal, o total da folha de pagamento de funcionários que você tem na sua clínica. Isso em relação à carteira assinada. Tá? Então coloca o total de salário bruto que você tem de carteira assinada. Aqui em cargos trabalhistas eu deixei a média que é 34,5%. Tá? Mas se o seu contador diz que os encargos trabalhistas é outro, dependendo da sua tributação, você pode mudar aqui, por isso que ela está em vermelha para você mudar. Se você não sabe qual é, só para fazer para ter uma ideia agora, deixa aí 34,5% mesmo, tá? Que está aqui o valor. Então aqui vale transporte e alimentação, então aqui na folha de pagamento não vai o vale transporte e alimentação, vai aqui separado, tá? O Prolabore, tá? Porque se é uma empresa, se está como pessoa jurídica, um dos sócios tem que tirar um Prolabore, normalmente é um salário mínimo. Então deixa aqui o valor do Prolabore com salário, que é um salário mínimo, tá? Que é o que vai estar sendo oficialmente lançado como Prolabore, tá? Aqui o contador, aqui despesas diversas, né? Aqui a parte de depreciação de equipamentos, vai colocar o total de equipamentos que você tem investido na sua clínica, que é daqui que vai sair a depreciação mensal, tá? Que está no cálculo, que tem que estar dentro do preço, no seu preço. Aqui total investido em instrumentais, coloca só o valor, só no que está em vermelho. Aqui é o custo de oportunidade, né? Então caso você vai ver, aqui você vai colocar o total de investimento que foi feito na sua clínica ou que você vai fazer. Por que é colocado isso aqui? É porque ela tem que retornar mais do que se esse rendimento tivesse numa renda fixa. Para valer a pena você fazer essa clínica, você fazer esse investimento. Então, isso compõe o seu preço também. Tá? Aqui você coloca o quanto você gasta de CRO, nesse vermelho aqui, anualmente. E no marketing aqui, do outro lado, você coloca o quanto que é gasto mensalmente em marketing. Tá? Isso aqui vão dar um total de custos fixos, e aí você vem para essa parte aqui de baixo para poder preencher. Aqui, horas por dia durante a semana. Tá? Então vai colocar quantas horas por dia a sua clínica fica aberta durante a semana. Então se ela fica aberta de 8 a meio-dia, depois de 2 às 6, são 8 horas por dia, então coloca 8 aqui, tá? Aqui, horas por dia no fim de semana, então se a sua clínica fica aberta nos sábados, por exemplo, de 8 até meio-dia, então coloca 4 horas, tá? Que já vai estar tudo dentro da fórmula. Aqui você coloca no mês quantos dias por semana, durante a semana, são trabalhados no mês. Então, se trabalha de segunda a sexta, né, são 5 dias. 5 vezes 4 semanas no mês, 20. Então, 20 dias na semana. E aqui você coloca o número de dias trabalhados no mês, no fim de semana. Então, se foi só sábado, por exemplo, então são 4 sábados por mês. Então, coloca 4. Tá? Aqui você coloca o número de consultórios que tem na sua clínica, no seu projeto. Se tem
Nesse exemplo tem 3, tem 1, aí coloca 1 aqui, tá? Isso vai ajudar a compor o seu custo fixo. Aqui tem os resultados, teu custo fixo por hora, o teu custo fixo por minuto e o custo fixo em cada consultório. E aqui também está dando o número de horas mensais que a sua clínica fica aberta durante um mês, tá? Bom, preenchido tudo isso, a gente vai para a aba de cálculo de preço, tá? Nessa aba de cálculo de preço, você também vai preencher somente aquilo que está em vermelho, tá? Para preencher isso aqui, você vai precisar das outras abas. Então, só revisando aqui, a gente tem as outras abas com os custos variáveis de cada um dos procedimentos, tá? Então, aqui a gente tem os custos variáveis da clínica geral. Então, tá aqui, ó, clareamento, ó, selante, exodontia, restauração classe 2, classe 3. Então, todos os materiais que são utilizados e as quantidades certas e os valores que você gasta em cada um dos procedimentos, tá? Importante dizer que esses valores aqui, eles não estão atualizados no dia de hoje em relação ao preço da dental, porque eu não tenho como vincular essa planilha ao preço que está na dental. Ele foi atualizado ano passado, mas se quiser fazer alguma atualização, aí tem que vir aqui. Mas, no final das contas, não vai fazer muita diferença aqui pro exercício aqui que você for fazer, tá? Aqui em harmonização facial, os procedimentos. Aqui, prótese, ó, coroa metalocerâmica, sobre implante importado, prótese adesiva. Aqui endo, custos variáveis de endo, tratamento endo pré, endo de molares e por aí vai. Cirurgias, tá? Exo-retalho, alveoloplastia, exo de dente incluso, terceiro molar, biópsia, bisektomia e por aí vai. Aqui também está o implante, tá? No cirurgia está um implante nacional e implante importado, tá? Aqui eu coloquei um valor de implante, ó, veja aqui, ó, se você implante nacional eu coloquei como R$100. Se você tem algum outro valor de implante, aí você muda aqui de acordo com a sua realidade. Importante dizer isso aqui, ó, os valores que você vai mudar aqui nessa planilha, nessa parte aqui, é só onde não aparece fórmula, então é só aqui no preço do pacote, tá? E na quantidade por pacote. Então, para você saber se tem fórmula, você clica em cima e vê aqui, ó, só tem número, então aqui pode mudar, tá? Aqui a quantidade utilizada você também pode mudar. Então, todas essas colunas aqui de quantidade utilizada, quantidade de pacote, preço do pacote, você pode mudar. Aqui no custo do procedimento não, porque tem fórmula. Ó, você clica aqui e você vê que tem uma fórmula aqui. Tá? Então, se quiser atualizar o preço, onde tem número, pode mudar. Tá? Aqui no caso do implante, você pode mudar direto aqui. Ó, tá? Você vai ver que não tem fórmula e pode mudar direto. Mesma coisa aqui no implante importado. Tá? Aqui também no levantamento de seio, fiz o preço com BIOS. Tá? Mas se estiver usando outro osso, membrana, tal, pode colocar o preço que você normalmente utiliza. Temos a aba de pério, temos a aba de ortodontia também. Tá? Pério aqui temos diversos procedimentos, cirurgia retalho, gengivectomia. E na orto, temos aqui o aparelho fixo metálico, porcelana, safira, etc. Então, esses aqui são os custos variáveis que você vai usar para a composição do seu preço. Então, a primeira coisa que você vai preencher aqui em cima é o tempo de um procedimento. Então, vamos fazer um exemplo aqui que a gente está pegando o preço de uma sessão de clareamento, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver aqui, vamos botar o tempo em minutos. Então, uma sessão de clareamento normalmente dura uns 60 minutos. Só que a gente tem também o tempo de preparação da sala, né? Tem uma consulta assim, de avaliação e tal. Então vamos botar que a gente gaste ali mais uns 30 minutos, né, de preparação da sala, mais consulta de avaliação, essas coisas, mais 60, então vamos botar 90 minutos aqui, que vai ser utilizado o consultório para uma sessão de clareamento. Tá?
O custo fixo ele já vem alterado, já vem pronto, tu não precisa colocar, porque ele já vai estar vinculado ao tempo, em minutos. Tá? Custo variável. Aí aqui a gente vai clicar em cima e aí digita o igual. Igual. E aí eu vou lá nos custos variáveis da clínica geral, porque lá é que vão estar, porque o clareamento, a seção de clareamento faz parte da clínica geral. Então eu clico aqui e vou procurar onde está o clareamento aqui. Para facilitar essa procura, eu vou clicar aqui em editar, aqui em cima, vou aqui em localizar, localizar de novo, e aqui eu clico. Tá? Aí aqui eu escrevo a palavra que eu quero, clareamento, e aí dou Enter. Ele vai procurar todos os clareamentos que tem, tudo que tem clareamento. Ó, aqui achei clareamento a laser por seção, já foi o primeiro. Mas se não fosse, tivesse mais ou quisesse, por exemplo, clareamento caseiro, podia clicar de novo no Enter, ele vai, ó, clareamento caseiro, ele vai procurar todos os que tem clareamento, ó, placa de clareamento, vai procurar tudo que tem. Então no caso eu quero esse aqui, tá? Então aqui eu posso fechar isso aqui, já achei, e aí sem clicar em nada eu vou clicar só onde tem o valor do custo variável, que é o custo total do procedimento, e nesse azulzinho aqui. Clico aqui em cima, assim que ela ficar assim marcada desse jeito, assim, eu clico em Enter. E aí o valor vai direto para lá. Tá? Próximo é a comissão dentista. Se eu estou contratando um dentista para fazer, eu coloco aqui a porcentagem que eu estou dando para ele, 40 ou 50, tá? Pode botar o valor bruto mesmo, que você dá. Se é você mesmo que faz, aí você coloca 0, porque aí você não precisa pagar um dentista. Tá? Próximo aqui, comissão de secretária. Tá? Aqui você não vai mexer no lucro, tá? Porque é uma fórmula. Comissão de secretária. Se eu vou dar uma comissão para ela ou não, eu já deixo no preço. Gerente, se eu vou dar uma comissão para ele ou não, eu deixo no preço. O imposto, aqui eu botei 13,33%, mas você vê que o seu contador quanto de imposto você paga sobre o bruto, né? Sobre o valor de venda. E a taxa de cartão coloca a maior taxa, porque tem diversas taxas, né? Para débito, crédito, parcelado, pega a maior taxa e coloca ali. Tá? Agora você vai mexer no preço, tá? Para saber quanto que você vai cobrar. Então, se eu quero 350, eu deixo 350. Se eu quero ver quanto é que sai por 290, por exemplo, mudo. E aí todos os resultados vão mudar aqui. E é aqui que você vai ver o quanto que você está ganhando. Para 290 eu estou ganhando R$ 74,75. O dentista está ganhando R$ 97,06. A secretária R$ 2,90. O gerente não está ganhando nada. Estou pagando R$ 38,66 de imposto. R$ 8,70 da taxa de cartão. Tá? E eu estou tendo um custo total de 215. Então ela já vai mudando totalmente. Tá? E aqui me sai quanto é que é o lucro que eu estou tendo. Então vamos dizer, se eu quero cobrar 350, muda tudo também. Estou para 30% de lucro e aumentou todos os meus dados aqui de lucro, dentista. Tá? Então essa é uma facilidade que você pode ver. Tá? Se for no caso de prótese, tá? No caso de prótese, vamos ver assim, se fosse uma coroa metalocerâmica. Tá? Vamos dizer que a gente gasta aqui 150 minutos numa coroa metalocerâmica, né, no total de sessões. Aí eu vou procurar aqui a coroa metalocerâmica. Eu dou igual, vou lá na custo de prótese, vou aqui no editar, localizar, coroa, só escrevo coroa, clico. Não é a primeira, coroa metalocerâmica, clico de novo no Enter, de novo, não é. De novo no Enter, coroa provisória. De novo no Enter, coroa provisória em resina. Achei, coroa metalocerâmica. Fecho. Tá aqui o valor do laboratório. Aí você vê se é esse o valor que você usa no laboratório mesmo ou não. Se não for, você muda aqui. Tá? E aí você clica nesse custo total do procedimento. Tá? Observe que é 220 o valor do laboratório aqui. Eu vou precisar desse valor depois. Cliquei em Enter. Tá aqui, ó. Tá? Já veio o valor direto para cá. Vamos dizer que eu queira dar 50% para o meu dentista. 50%. Tá? Agora, vou manter as mesmas porcentagens aqui. Vamos dizer que eu queira cobrar 1.500. Tá? E uma coisa que eu tenho que colocar aqui, quando envolve laboratório, é o valor dos custos extra. Aqui, ó, laboratório, osso particulado, caso seja uma cirurgia que tenha osso particulado ou implante. Aqui, o que for de custo extra, você coloca aqui. Tá?
Eu vi que era 220, eu coloco 220. Por que isso? Porque no caso da porcentagem do especialista em prótese, você não vai aplicar a porcentagem direto sobre o valor, incluindo o laboratório, senão ele vai ganhar muito. Então você tem que descontar o imposto. Para o cálculo da comissão, você tem que pegar o valor bruto, descontar o imposto, descontar o valor do laboratório, tá? E aí sobre esse total, o que sobrar, você aplica a porcentagem. Então a fórmula aqui, pro dentista, já está com esses descontos. Então você não precisa se preocupar com isso, só precisa preencher isso aqui, tá? Então ó, aqui está tendo, o dentista está ganhando, o especialista em prótese 517, observe que não é 50% de 1.500, tá? Porque é 1.500 menos o que foi pago em imposto, menos o valor do laboratório, o que sobrou é aplicado a porcentagem de 50%, e aí já vem direto para cá. Então já está tudo calculado. Você não precisa se preocupar com isso, é só botar a porcentagem total que é paga para o especialista em prótese. Tá? Beleza. Então é assim que você vai calcular o preço. Para você agora ir para o cálculo da sua tabela de preços e dos cenários, tá? Você vem aqui nessa aba que está escrito tabela de preços. Então aqui você vai preencher todos os procedimentos que você tem na sua clínica. Tá? Eu deixei um espaço de 50. Tá? Se precisar mais, você pode vir aqui, clicar em cima de um númerozinho aqui e inserir. Ó, pode ir inserindo quantas quiser. Tá? Bom, aqui você vai colocar o nome do procedimento. Tá? Ali a gente estava mexendo com coroa, metalo, cerâmica. Vamos colocar aqui depois o tempo que é utilizado para fazer essa coroa metalo cerâmica, 150 minutos, tempo do consultório, né? O valor que eu calculei, né? Vamos voltar lá para ver o valor, tinha sido R$ 1.500. E aqui você coloca a margem de contribuição em porcentagem, tá? É só botar um número que já sabe. Como é que você faz para saber a margem de contribuição? No cálculo do preço, quando você calcular o preço, já vai aparecer. Então aqui, ó, voltando aqui para esse preço, a margem de contribuição está aqui, ó, margem de contribuição, tá? Tem em reais e em porcentagem, 31%. E é essa porcentagem que você precisa botar lá. Então você viu que era 31%, você volta lá e coloca 31%. Então, para cada procedimento você vai fazer isso, tá? No caso ali que a gente tinha o clareamento, né? O clareamento estava em 90 minutos e aqui a gente estava clareamento a laser aqui, tá? Aqui era 40% e aqui a gente estava em 350, beleza? Então, vamos lá montar o preço do clareamento. Escreve clareamento a laser por sessão. O tempo em minutos que eu tinha botado eram 90 minutos, o valor era R$ 350. E qual era a margem de contribuição? Volta lá. Para esses valores, aqui está a margem de contribuição. Era 64%. Então eu volto lá e coloco 64%. Isso aqui vai ser importante porque a margem de contribuição é o quanto que sobra do preço final para pagar os custos fixos. Tá? E pagando custos fixos é o quanto vai sobrar de lucro depois. Então é ela que vai estar sendo utilizada no cálculo para poder montar a sua lucratividade nos cenários posteriormente. Então, para cada um dos procedimentos você vai montando a tabela de acordo com esse modelo aqui. Tá? Bom, depois, a próxima coisa que você vai preencher é o número de procedimentos que tem na sua tabela de preços. Tá? Então você vai preenchendo e aí vê o número que deu. Então nesse exemplo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu não preenchi o resto, né, para não ter necessidade, mas aqui são 7 procedimentos nesse exemplo. Então eu vou aqui e coloco 7. Beleza? Fechou. Agora que eu fiz isso,
nós vamos lá para os cenários. Só vamos para os cenários depois que você terminou de fazer toda a tabela de preços e depois que você preencheu o número de procedimentos. Tá? Vamos lá para os cenários. Aqui você vai começar a ver quais são, como é que são os cenários do seu projeto ou da sua clínica agora projetada para melhorar o faturamento, para aumentar, para melhorar a performance dela, né? De acordo com o que você vai colocar em prática. Então, o primeiro mês de faturamento, você vai colocar a média dos seus últimos 12 meses de faturamento. Tá? Mas só que você não vai colocar aqui. Tá? Você vai colocar aqui na aba Cálculo Preço. Tá? Aqui você vai basear isso de acordo com a sua capacidade produtiva. Tá? Mas a única coisa que você precisa saber agora é qual é a média de faturamento que você teve nos últimos 12 meses. Tá? Então vamos dizer que a média seja 50 mil reais. Então você vai mexendo aqui nessa capacidade produtiva até dar 50 mil reais aqui, ó, nesse total faturamento que está aqui. Tá? Então observe lá. Tá? Vou botar aqui 25%. Cheguei em 51. Boto 24. Vai para 49. Então deixo 25, que é mais ou menos o que eu tenho de faturamento mensal. Tá? Observe agora que esse faturamento aqui, total de faturamento de 51.403, ele vai lá direto para a aba dos cenários. Tá lá, 51.403,35. Tá aqui direto. Agora o que você precisa preencher é a taxa de crescimento mensal. Ou seja, você vai ajeitar toda a sua clínica, vai organizar ela para ela andar melhor, para ela performar melhor, esperando que ela tenha um crescimento de faturamento. E quanto que você espera que mensalmente ela tenha? Tá? Então você coloca aqui, é 4% ao mês, aí você coloca 4. Se é 5, coloca 5. Se é 6, coloca 6. E aí todo o faturamento vai aumentando mensalmente 6%, ou o valor que você colocou aqui. Tá? Então, se não tem ideia, coloca um 4. Se não tem ideia quanto é que vai crescer, coloca um 4. Aí você observe, ó, cada vez que eu mudo, muda todo o cenário aqui. Tá? E aí depois você vai observar. Bom, com essa taxa de crescimento, olha só como é que vai aumentando o faturamento. 51 51 mil no mês seguinte deu 53, depois 55, 57 e assim por diante. Tá? Nessa coluna aqui, você está vendo o faturamento. Tá? Nessa outra coluna, você está vendo o lucro líquido, ou seja, quanto efetivamente sobra, sendo pago todos os custos. Tá? Então, está aqui, ó. E isso vai mudando à medida no decorrer dos meses. Nesse cenário, eu coloquei 3 anos. Ó, veja, de mês 1 a mês 12, depois 13 a 24, depois 25 a 36. São 3 anos de projeção. Tá? Aqui você vai observar o quanto de capacidade produtiva da sua clínica está sendo utilizado para chegar nesse faturamento. Veja que, observe que vai aumentando a capacidade produtiva. Ao fim de 3 anos, com a taxa de 4% de crescimento mensal, você chega a quase 100% do faturamento. Tá? E aqui você vê a margem de lucro, tá? Que está dando em cada um dos meses. Ou seja, o quanto de lucro está dando por faturamento. Então, observe que vai aumentando também. Tá? Uma dica, para você poder regular aqui essa taxa de crescimento, é muito difícil chegar em 100% da capacidade produtiva. Para chegar em 100%, a clínica tem que estar andando num reloginho total. Mesmo que ela esteja completamente cheia, é difícil chegar em 100% porque nenhum paciente pode faltar, nem chegar atrasado, nem você se estender num atendimento, tem que andar tudo reloginho como programado. Então é muito difícil chegar nisso. Então, se vê que está chegando aqui no fim do terceiro mês, está em 98% de capacidade produtiva, isso aqui então está um pouco fora de realidade. Então você dá uma mudada aqui, ó. Por exemplo, coloca 3. Aí você vê que já baixou para 70. Tá? Você pode usar um número quebrado aqui também. Ah, mas 70 eu não queria 70, eu queria um pouco menos. Pode botar aqui, ó, 3,5. E ver que já foi para 83. Tá? Então você pode ir regulando taxa de crescimento, usando esse parâmetro para regular a sua taxa de crescimento. Tá? E aqui você observa os seus resultados, já tem toda a projeção. O último passo vai ser você ir lá na aba de Payback. E aqui você vê
em quanto tempo vai retornar o quanto você investiu nessa clínica, de acordo com o cenário que você planejou aqui. E é só nessa aba vermelha aqui, nessa célula vermelha que você vai preencher. Então, se você gastou 150 mil, que é esse exemplo, para investir na sua clínica, no seu novo projeto, você coloca em negativo aqui, porque tem que ser sempre negativo, porque para poder dar o payback, que você está gastando, né? Menos 150 mil. 1, 2, 3. Tá? Se for 200 mil, menos 200. Tá? E aí, vai mudando tudo aqui, ó. Vai dar o tempo que vai retornar para retornar o investimento que você fez. E aí, quando zerar o retorno desse investimento, vai aparecer aqui, ó, 15,66. Isso significa que foram em 15,66 meses. Cada um desses números aqui são meses, ó. Veja, meses. Então quer dizer que em 1 ano e 3 meses retornou esse investimento. Se for menos 150, foi em 1 ano, tá? 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 1 mês quase, que retornou o investimento. Então aqui você pode ter uma ideia de se vale a pena ou não. Se o seu investimento retornar mais de 3 anos, que é aqui, eu estou em 36 meses, você pode começar a pensar que ele não vale muito a pena, tá? Então, é isso. É assim que se mexe e se tira o melhor proveito dessa calculadora financeira e da projeção de cenários, fluxo de caixa, lucratividade e payback do seu projeto, da sua clínica. Tá ok? Isso aí. Um grande abraço a todos.